Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o estudo do deslocamento de equilíbrio. Nós já vimos o que a variação da concentração causa em um equilíbrio. Agora vamos ver o fator temperatura. O que a temperatura vai fazer no equilíbrio? Gás nobre, e aqui a gente tem uma faca de dois legumes. Sabe por quê? Nós podemos analisar o fator temperatura de dois jeitos. O primeiro é cinético. O que acontece quando eu aumento a temperatura? Quando eu aumento a temperatura, naturalmente eu aumento a energia dos participantes e eles vão reagir com mais energia. Lembra que nós estudamos que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade da reação? Porque nós temos molequinhas com mais energia, então é mais fácil para elas terem aquelas colisões efetivas ou eficazes com a energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Então a temperatura favorece o aumento da velocidade da reação. Só que agora nós temos um equilíbrio químico. E olha o que vai acontecer. Gás nobre, toda vez que eu tenho uma reação, ele dá para a gente o ΔH. O ΔH, por convenção, é o ΔH da reação direta, tá bom? Então, se ele está falando para a gente que o ΔH é 58, ó, ΔH positivo é uma reação endotérmica. Mas qual reação é endotérmica? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? É a direta, por convenção é a direta. Então, essa daqui de cima é a reação que? Endotérmica. Porque o ΔH é positivo. Gás nobre, se para ir é um processo endotérmico, o processo inverso é o que? Exotérmico. Exotérmico. Tá bom? Se para ir é endo, a volta é exo. E agora, gás nobre, nós temos uma reação reversível, onde um processo para acontecer absorve energia. E um outro processo que para acontecer libera energia. E de novo, nós temos um sistema que nós podemos olhar isso, porque nós temos variação de cor. Quando produz o NO, nós temos um sistema de cor marrom. Quando produz o N2O4, nós temos um sistema incolor. Então a gente consegue observar com a variação da temperatura para onde nós estamos deslocando esse equilíbrio. Porque é o seguinte, gás nobre, lembra que a minha reação vai querer minimizar essa força externa? Então vamos supor, eu aumentei a temperatura. Aumentei a temperatura. Está mais quente lá dentro, vamos falar assim. Aumentei a temperatura. O que o meu equilíbrio vai querer fazer? Vai querer voltar a ser o que era antes? Para voltar a ser o que era antes, o que ele vai ter que fazer com esse calor que eu joguei lá dentro? Vai consumir. E qual reação absorve? Consome calor. A reação endotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, o meu equilíbrio vai absorver esse calor que eu joguei lá dentro. Para voltar a ser o que era antes, para minimizar essa força. Então, se eu estou aumentando a temperatura, eu estou favorecendo o lado endotérmico da minha reação. Então, se eu aumento a temperatura, o meu equilíbrio se desloca para a direita. Se desloca para a direita, para o sentido endotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, eu mando para o sentido endotérmico. Tá certo? Agora o contrário, eu vou diminuir a temperatura. Eu vou retirar o calor lá de dentro. Vou diminuir a temperatura. O meu equilíbrio quer voltar a ser o que era antes. Ou seja, se eu tirei o calor, o meu equilíbrio vai repor o calor que eu tirei. E como que ele repõe? Liberando calor. E como que eu libero o calor? Numa reação exotérmica. Então, nesse caso, quando eu diminuo a temperatura, eu favoreço o sentido exotérmico. Ou seja, agora eu vou da direita para a esquerda, porque dessa maneira eu libero calor. E liberando calor,
eu volto onde eu estava. Porque eu retirei calor, vai querer repor o calor que eu tirei. Tá certo? Então, olha, quando eu aumento a temperatura, eu vou para o sentido endotérmico, que vai absorver esse calor que eu joguei lá dentro. Quando eu diminuo a temperatura, eu vou para o sentido exotérmico, porque vai repor esse calor que eu tirei lá de dentro, porque eu diminuí a temperatura. E presta bem atenção, eu não estou falando direita ou esquerda, eu estou falando endotérmico e exotérmico. Sabe por quê? Porque olha essa reação aqui, dá uma olhada. Aqui, gás nobre, olha a reação da produção de amônia. O ΔH é menos 92. Então, o ΔH por convenção é da reação direta. Então, pô, nesse caso agora, essa daqui é exotérmica, porque ΔH negativo é exotérmico. Então, ó, é a reação direta. Se essa é exotérmica, se a produção de amônia é exotérmica, o processo contrário é endotérmico. Ok? Então, olha só, endo e exo varia de reação para reação. Aqui o endo está na direta, porque o ΔH é positivo. Aqui o endo está na inversa, porque o ΔH é negativo. Então varia de reação para reação. Eu tenho que saber olhar para o ΔH e saber se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Tá ok? Então por isso que eu falo que quando eu aumento a temperatura, eu vou para o sentido endotérmico. Olha essa reação. Se eu aumentar a temperatura, ela vai deslocar para qual sentido? Vai deslocar para o sentido endotérmico. Ou seja, nesse caso, ela vai favorecer a restituição dos reagentes. Então, vou ter mais reagentes se eu aumentar a temperatura, eu desloco para a esquerda. Nesse caso, não. Se eu aumento a temperatura, ele vai para a direita. Então, preste muita atenção, porque essa é uma análise que deve ser feita para cada uma das reações. Cada uma das reações vai ser dado para você o ΔH e nós vamos analisar ΔH por ΔH, reação por reação. Tá ok? Mas uma coisa é fato. É fato que quando eu aumento a temperatura, eu vou para o lado endotérmico. Quando eu diminuo a temperatura, eu vou para o lado exotérmico. E aqui, gás nobre, presta muita atenção. A temperatura é a única coisa capaz de modificar a constante de equilíbrio. Então, quando eu mexo na temperatura, eu também mexo no valor do Kc, tá? Eu também mexo no valor do Kc. Tá ok? Porque a temperatura é capaz de modificar, ao contrário da concentração. A concentração não mexe no valor do Kc, mas a temperatura sim. E olha só que bacana, gás nobre. Se uma reação é endotérmica, quando eu aumento a temperatura, o que eu aumento? Eu aumento o produto, porque se uma reação é endotérmica, se eu aumentar a temperatura, vai aumentar o produto. E o que é Kc? Kc é a concentração dos produtos pelos seus coeficientes, pela concentração dos reagentes elevada a seus coeficientes. Então, se eu aumento a temperatura de uma reação endotérmica, eu estou aumentando os produtos. Então, eu tenho um número grande dividido por outro. Ou seja, cada vez que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando os produtos. Ou seja, eu estou aumentando o valor do Kc. Então, se à medida que eu aumento a temperatura, o Kc também aumenta, nós temos uma reação endotérmica. Tá ok? Agora, olha aqui embaixo. O que acontece nesse caso se eu aumentar a temperatura? Pô, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o reagente. E o que é Kc? Kc é a concentração dos produtos dividido pelos reagentes elevados aos seus coeficientes. O que acontece então se eu aumentar a temperatura? Nesse caso eu vou ter muito reagente. Então eu vou dividir o número por um número grande.
Então, cada vez que eu aumentar a temperatura aqui, aumenta também os reagentes, ou seja, cada vez que passa, o Kc fica pequenininho. Então, se eu aumento a temperatura e o Kc diminui, nós temos que é uma reação exotérmica, ok? Uma reação exotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando os produtos numa reação endotérmica. Tá? Se eu diminuo a temperatura, eu estou aumentando os reagentes numa reação exotérmica. Então é isso daqui, ó, a relação entre a temperatura e o Kc, para a gente dizer se uma reação é endo ou exotérmica. Tá ok, guys? Então essa daqui é a influência da temperatura. E lembrando que a temperatura pode sim variar o Kc. Tá certo? Então tá, temos mais um outro fator que é a pressão. Dá uma olhada aqui comigo. Aqui, guys, ó, vamos falar agora da pressão. A pressão aqui como um fator externo que vai deslocar o nosso equilíbrio. Olha só, eu tenho essas reações. A primeira coisa que a gente repara é que eu estou falando aqui de reações onde nós temos componentes no estado gasoso. Isso mesmo, porque a pressão só afeta componentes no estado gasoso, porque sólido e líquido não sofre influência significativa da pressão. Então, toda vez que a gente falar de pressão, nós vamos procurar por substâncias que estejam no estado gasoso em nossa reação, ok? Então, temos aqui, ó, algumas situações que estão em equilíbrio. Agora, olha só, guys nobre, presta atenção. A nossa reação, ela tem duas maneiras, ela tem reagente e tem produto. Quando a minha reação fica no formato de reagente, olha só, nós temos 2 mols de reagente. Lembra que nós falamos que a pressão parcial de cada um é proporcional ao número de moléculas no sistema? Se eu tenho mais moléculas, elas têm uma pressão parcial maior. Então, olha só, nesse caso aqui, quando o nosso equilíbrio fica na situação dos reagentes, quanto mais deslocado ele está para os reagentes, nós temos 2 NOs. Ou seja, quando nós estamos no reagente, nós ocupamos 2 volumes. Tá ok? Nós ocupamos 2 volumes. Nós temos o dobro de moléculas do que se nós estivéssemos no produto. No produto é formado 1 mol só dessa molécula. Então, essas moléculas ocupam 1 volume. Então, olha que bacana, guys. Se eu estou nos reagentes, eu ocupo um espaço maior do que isso no produto. Porque aqui nós temos formando 1 mol de moléculas, que vai ocupar 1 volume. Aqui nós temos 2 mols de moléculas, que vão ocupar 2 volumes. Olha nessa reação de baixo. Enquanto reagentes, nós temos 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. Então, quando estão nos reagentes, isso tudo ocupa 4 volumes. Enquanto eles são amônia, nos produtos, ocupa somente 2 volumes. Ora, embaixo, nós temos 1 de hidrogênio e 1 de cloro. Na situação de reagentes, eles ocupam 2 volumes. E na situação de produto, também ocupam 2 volumes. Então, dependendo da forma de como esse equilíbrio esteja, nós podemos ter um equilíbrio que ocupe um espaço maior, um volume maior ou menor. E o que a pressão vai fazer com isso, gás nobre? Olha só, o que acontece se eu aumento a pressão? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um êmbolo, né? Eu peguei uma seringa, tirei a agulha, né? Importante. Aí você vem e tampa com o dedo aqui embaixo, tá? E aqui está o êmbolo, tá certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar, eu vou aumentar a pressão. Quando eu aumento a pressão, esse êmbolo vem aqui para baixo, tá certo? Aumentei a pressão, tá ok? O êmbolo estava aqui, tinha uma pressão, aí eu vou aumentar a pressão, vou empurrar o êmbolo para baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o espaço delas, tá mais apertadinho, certo? Agora, quando eu aumento a pressão,
o sistema vai querer diminuir a influência dessa pressão, não é? Porque eu estou aumentando a pressão, eu estou deixando cada vez mais apertadinho. E se eu estou aumentando a pressão, o que o sistema vai fazer para diminuir o efeito do aumento dessa pressão? Ele vai ficar de um jeito que ele ocupa muito espaço ou de um jeito que ele ocupa pouco espaço? Pô, se eu estou aumentando a pressão e está cada vez mais pequenininho, eu vou ficar de um jeito que eu ocupo menos espaço. Para que eu vou ficar grandão lá? Eu vou piorar a situação. Então, se eu aumento a pressão, o meu equilíbrio vai querer ficar de um jeito que ele ocupa menos espaço. E nessa primeira reação, se eu aumentar a pressão, para onde que vai? Vai para os produtos. Porque se eu tenho mais produtos, eu ocupo menos espaço. Eu sinto menos esse aumento da pressão. Tá certo? Aumentei a pressão, eu vou querer ficar mais nos produtos, porque ocupam menor espaço. Tá certo? E se eu diminuir a pressão? Pô, se eu diminuir a pressão, agora eu vou ficar aqui em cima, ó. Vai ficar grandão, olha. Se tá grandão, é melhor o quê? Eu vou ocupar um espaço maior. Então, se eu diminuo a pressão, eu venho para o lado de maior volume, porque agora eu tenho um espaço maior. Se eu tenho um espaço maior, agora eu posso ficar de um jeito que eu ocupo mais espaço, que nesse caso é os reagentes. Então presta atenção, se eu aumento a pressão, eu vou para o menor volume. Se eu diminuo a pressão, eu vou para o maior volume. Ok? Olha essa daqui de baixo. Vou aumentar a pressão aqui, ó. Se eu aumento a pressão, está cada vez mais apertadinho. Se está cada vez mais apertadinho, é melhor ficar um trem grande ou um trem pequeno no lugar do apertadinho? Uai, é melhor ficar um trem pequeno, não é? Então, se está mais apertadinho, o meu equilíbrio vai ficar de um jeito que ele ocupa menos espaço, para sentir menos essa pressão. Então, se eu aumento a pressão, eu venho para o menor volume. Nesse caso, eu venho para os produtos. Eu desloco a minha reação para a direita. E se eu diminuo a pressão? Se eu diminuo a pressão, agora está grandão. Não é? É um espaço grande. Se está grandão, cabe um negócio grandão. Então, se eu diminuo a pressão, eu vou para o maior volume. Nesse caso, eu venho para os reagentes. Ok? Agora, olha essa reação aqui de baixo. Eu tenho nos reagentes, eu tenho 2 volumes. Nos produtos, eu tenho também 2 volumes. Pô, é o mesmo volume no reagente e no produto? O que vai acontecer se você aumentar a pressão? Nada. Nada, porque é o mesmo volume. Para onde que ele vai? Não tem para onde fugir. É 2 aqui, 2 aqui. Então, não vai acontecer nada nesse sistema, porque nós temos o mesmo volume. Se eu aumentar, não tem para onde ele correr. Tá certo? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É essa situação aqui, ó. Volumes iguais antes e depois. Beleza? Então, olha só, guys, a pressão vai alterar sistemas onde nós tenhamos gases, ok? Gases. E se eu aumento a pressão, menor volume. Se eu diminuo a pressão, maior volume. Tá certo? Então tá certo, ó, já falamos da temperatura e agora só falta o nosso amigo catalisador. O que vai acontecer com o equilíbrio se eu jogar um catalisador? Dá uma olhada aqui. Aqui, guys, nobre, o catalisador é um velho amigo nosso. Por quê? Porque nós estudamos lá em cinética que o catalisador é um cara super especial. Porque ele faz que a reação aconteça por um outro caminho, um caminho que gasta menos energia. Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade de uma reação, porque ele é capaz de propor um caminho alternativo que tem uma menor energia de ativação, que é aquela energia mínima necessária para que a reação ocorra. Tá certo? Então dá uma olhada aqui nesse gráfico. Olha, eu tenho essa reação em equilíbrio. Eu tenho o NO2 virando o N2O4. Tá? Aqui a nossa reação direta,
né? E para cá a reação inversa. Só que, guys, nobre, o que vai acontecer num equilíbrio se eu jogar um catalisador aqui? Nada. Sabe por quê? Não acontece nada. Catalisador não desloca o equilíbrio. Não. Catalisador não desloca o equilíbrio. O catalisador não desloca o equilíbrio. Porque quando eu jogo um catalisador, eu diminuo a energia de ativação. Só que a energia de ativação diminui para os dois lados. Olha só, para o NO2, ele vai vir por aqui agora, ó. E para o N2O4 também vai vir por aqui agora. Então, tá vendo? A energia de ativação é menor tanto para quem está indo, quanto para quem está voltando. Então, ele aumenta as velocidades, só que ele aumenta as velocidades dos dois lados. Tanto a que faz produto, tanto a que volta a ser reagente. Por isso o catalisador não altera o equilíbrio. Porque ele diminui a energia de ativação, mas ele faz isso para os dois. Tanto para quem está indo, quanto para quem está voltando. Tá ok, guys nobre? Então, esses, né? Concentração, temperatura, pressão e o catalisador são os estímulos externos que nós vamos estudar que podem deslocar o equilíbrio, tá certo? Falamos de todos eles. Espero que você tenha gostado. Essa é uma aula super bacana, é um conteúdo que cai bastante, está presente em todo vestibular, toda prova, no Enem, você vai ver alguma coisa sobre equilíbrio. É um assunto fundamental para quem quer mandar bem, tá certo? Então, ó, se necessário, veja de novo a aula e não deixe de resolver os exercícios, tá? Porque eu tô sendo chato pra caramba, você vê? Toda aula eu falo pra você resolver exercício, tá? Porque é importante, é pro seu bem, ok? Combinado? Então, te vejo, né, na nossa próxima aula, que nós vamos falar um pouquinho de alguns outros equilíbrios, tá? Tchau, tchau!